E aí? Bora mergulhar de cabeça numa das maiores perguntas que a humanidade já se fez? Pois é. Hoje a gente vai usar as ideias de ninguém menos que Aristóteles, um dos maiores pensadores de todos os tempos, para guiar a gente nessa jornada incrível pela natureza da realidade. Pois é, essa é a grande questão, né? O que, no fundo, é a realidade? O que, de fato, constitui o mundo aqui ao nosso redor? O que significa ser? Parece uma pergunta simples, mas nossa, ela abre um universo de complexidade, e é exatamente essa busca que a gente começa agora. Sabe, por mais de 2000 anos, um nome tem sido a peça-chave para responder essa pergunta: Aristóteles. Mas vamos esquecer aquela imagem de estátua antiga, de um busto empoeirado. A gente tem que pensar em Aristóteles como um arquiteto, sabe? Alguém que construiu um sistema poderosíssimo para analisar e entender o mundo. E o mais incrível é que as ferramentas que ele criou, lá atrás, há mais de 2300 anos, ainda moldam o jeito como a gente pensa hoje. Então tá, o que é essa tal de metafísica? Vamos direto ao ponto. Essa busca de Aristóteles pelos princípios mais básicos, pelas causas finais de tudo que existe, é isso que a gente chama de metafísica. O nome pode até assustar um pouco, mas a ideia é bem direta. Investigar o que está além, que é o meta, do mundo físico da physis. Em outras palavras, é a ciência do ser enquanto ser. E o mais legal disso tudo é como Aristóteles conecta essa investigação filosófica gigante com uma coisa que, poxa, todo mundo sente. Essa vontade, essa curiosidade de entender, de saber as coisas. Esse é o motor por trás de toda a ciência, de toda a filosofia. É a nossa própria natureza, sabe? Nos cutucando para fazer essas perguntas enormes. Beleza, mas como é que o Aristóteles começa a desmontar a realidade para poder entender? Bom, ele nos dá um verdadeiro kit de ferramentas. E é um kit prático e genial, a teoria das 4 causas. Com elas em mãos, a gente consegue analisar e ter uma explicação completinha de basicamente qualquer coisa que existe. Agora, atenção aqui porque esse ponto é super importante. Para Aristóteles, a palavra causa não significa só aquilo que veio antes e empurrou alguma coisa, tipo uma bola de sinuca batendo na outra. Não, é bem mais amplo. Causa, para ele, é a resposta completa para a pergunta por quê. É a explicação total de uma coisa. Vamos ver como isso funciona na prática, usando o exemplo clássico da estátua de bronze. Primeiro, a gente tem a causa material. Do que ela é feita? Do bronze, a matéria-prima. Depois, a causa formal. Qual é a forma, a essência dela? É a ideia, o projeto na cabeça do escultor. Aí vem a causa eficiente. Quem fez? O que a trouxe à existência? O trabalho do escultor martelando metal. E, por fim, a causa final. Para que ela existe? Qual o propósito? Ser uma obra de arte. Pronto. Juntas, essas 4 causas dão a explicação completa da estátua. Ok, até agora a gente viu por que as coisas são como são. Agora, vamos mais fundo. Vamos para a pergunta o que elas são, na sua essência. E isso nos leva direto para um dos conceitos mais importantes de Aristóteles, que é o de substância. Pense em qualquer coisa, sei lá, uma cadeira. Ela tem uma cor, um tamanho, está em algum lugar da casa. Mas tudo isso pode mudar, né? A gente pode pintar a cadeira, mudar ela de lugar. A pergunta é, o que continua sendo a cadeira? Para Aristóteles, o que permanece é a substância, é a essência fundamental dela, o ser cadeira que serve de base para todas as outras características. E aí surge um problema, um verdadeiro quebra-cabeça. Peraí, se a substância é essa coisa estável que permanece, como é que a gente explica o fato óbvio de que tudo no mundo vive mudando? Como é que algo pode ser estável e, ao mesmo tempo, estar em transformação? A solução que ele propõe para isso é simplesmente brilhante. A diferença entre potência e ato. Pensa no exemplo clássico da semente de carvalho. A semente ainda não é uma árvore, certo? Mas ela tem o potencial de se tornar uma. Ela é uma árvore em potência. Já o carvalho adulto, grandão, é esse potencial realizado. É a árvore em ato, sacou? A mudança para Aristóteles é justamente essa passagem da potência para o ato. Agora, vamos levar esse raciocínio até a última consequência. Se toda mudança é essa passagem da potência para o ato, e se tudo que se move é movido por alguma outra coisa, então a pergunta de $1 milhão é: o que deu o pontapé inicial em toda essa cadeia de movimento do universo? Exato. É essa pergunta que leva o Aristóteles ao ponto mais alto da metafísica dele. Pensa bem,
Não dá para ter uma corrente infinita de causas, uma coisa empurrando a outra para sempre sem começo. Se fosse assim, o movimento nunca teria começado. A gente precisa de um ponto de partida, um start. A conclusão lógica de Aristóteles é a seguinte. Primeiro, todo movimento precisa de um motor, de algo que o cause. Segundo, uma corrente infinita de motores não faz sentido, é impossível. Logo, tem que existir um primeiro motor. E esse primeiro motor tem que causar um movimento sem ele mesmo se mover. Porque, se ele se movesse, a gente voltaria para o mesmo problema. E para não se mover, ele não pode ter nenhuma potência, nenhuma possibilidade de mudança. Ele tem que ser ato puro. E é importante entender isso. Esse motor imóvel não é uma força bruta que fica empurrando o universo. É o contrário, ele atrai tudo. Ele funciona como uma causa final, sabe? Como um ideal de perfeição que tudo no universo, de algum jeito, busca alcançar. É a fonte de toda a ordem e de todo o propósito no cosmos que Aristóteles descreveu. Ufa! Depois dessa viagem toda, a gente pode se perguntar, tá, mas e daí? Por que umas ideias de mais de 2000 anos atrás ainda importam hoje? E a resposta é que esse jeito de pensar não é só uma curiosidade de livro de história. Ele está assim enraizado na nossa cultura de um jeito que a gente nem percebe. As ideias de Aristóteles são literalmente a base do pensamento ocidental. Conceitos que a gente usa o tempo todo, como substância, essência, potencial, causa e efeito, tudo isso vem em grande parte dessa estrutura que ele montou. No fim das contas, entender Aristóteles é entender a origem de boa parte do nosso próprio jeito de pensar e de falar sobre o mundo. E, pra gente fechar, fica aqui uma provocação. Aquele kit de ferramentas do Aristóteles não serve só para analisar a estátua antiga, não. Dá para aplicar a tudo. A projetos, a sociedade, a nossa própria vida. A pergunta, então, continua no ar. Quais são as causas, material, formal, eficiente e, talvez a mais importante, a final, que explicam e dão sentido ao mundo à nossa volta? Porque, no fim, essa busca por respostas, como o próprio Aristóteles disse, faz parte do que a gente é.